Olá, meu cordial, fraternal, afetuoso abraço no doce e glorioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. De volta ao nosso canal para reverberar uma porção gloriosa da bendita, infalível, inerrante palavra do Senhor nosso Deus. O nosso tema de hoje, já que estamos vivendo o aniversário do Pentecostes, hoje, 24 de maio de 2026, é o dia do Pentecostes. E a temática de hoje é o significado de Pentecostes. O texto está Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4, que versa o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, tem uma tradução que fala reunidos no mesmo lugar. Versículo 2: De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este é o relato do acontecimento do dia do Pentecostes. Contexto: esse texto de Atos 2, de 1 a 4, descreve um momento poderoso e transformador do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Aqui está uma análise dos principais elementos do texto, do contexto do Pentecostes. Dia de Pentecostes celebra 50 dias após a Páscoa. É uma festividade judaica que comemorava a colheita e entrega da lei no Monte Sinai. Para os cristãos, marca a descida do Espírito Santo, a manifestação de Deus em nós, aleluia. Eventos descritos: unidade. Os discípulos estavam reunidos em um só lugar, simbolizando a importância da comunhão, da concordância e da união entre eles. Segundo, o som do céu. O som de um vento forte representa a presença e o poder do Espírito Santo. Isto evoca a ideia de que algo novo e divino estava prestes a acontecer. Glória a Deus. Línguas de fogo. As línguas que se dividiram e pousaram sobre cada um deles simbolizam a capacitação e a preparação para a missão. O fogo é frequentemente associado à purificação e à presença divina. A Assembleia de Deus no Brasil começou debaixo da chama pentecostal, a chama flamejante do Espírito, que inflamou o coração dos missionários para vir e pregar esta palavra gloriosa. A chama flamejante até hoje, após 115 anos da nossa igreja no Brasil, continua inflamando o coração dos obreiros, dos missionários, dos pastores, daqueles que querem, que têm desejo e vontade de ministrar esta palavra que é salvação para aqueles que crêem. Glória a Deus. Em quarto lugar, fala em outras línguas. A habilidade de falar em outras línguas indica a universalidade da margem cristã e o cumprimento da promessa de Jesus, que seus seguidores seriam testemunhas em todas as nações. Aleluia! As línguas se dividiram entre eles, simbolizando a capacitação, a preparação para a missão. Fogo frequentemente associado à purificação. E agora falar em outras línguas é a habilidade de falar a toda a universalidade da mensagem cristã, cumprimento da promessa de Jesus.
significados e implicações, empoderamento. Este evento marca o início do mistério da igreja com os discípulos, agora capacitados a espalhar a mensagem de Jesus. A manifestação em várias línguas sugere a universalidade do Evangelho, independentemente da sua origem ou de língua. Glória a Deus, todos podem ser alcançados. A sua posição social, a sua posição cultural, a posição que se encontra na sociedade, não impede de você alcançar Jesus e ser transformado pela sua palavra. Os discípulos, antes temerosos, inseguros, tornam-se corajosos e intrépidos, proclamadores da fé. Após a descida do Espírito Santo, foram transformados. É isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, nos transforma para melhor. Esta passagem é fundamental para entender a missão da igreja e o papel do Espírito Santo na vida dos crentes. A atividade do Pentecostes, conhecida em hebraico como Shavuot, tem uma rica origem e significado tanto na tradição judaica quanto nas cristãs. Vamos explorar suas raízes e como elas se relacionam com ambas as tradições. Ordem da festividade do Pentecostes, significado de Shavuot, glória a Deus. Literalmente, Shavuot significa semana em hebraico, referindo-se ao período de 7 semanas que se conta desde a Páscoa, Pessá, até este dia. É uma atividade agrícola que celebra a colheita, especialmente colheita do trigo em Israel, até hoje comemoração da entrega da lei. Para os judeus, Shavuot também é comemorado como o dia em que Deus deu a Torá a Moisés no Monte Sinai, um evento central na história do judaísmo. Essa entrega da lei é vista como um pacto entre Deus e o povo de Israel, estabelecendo as bases da vida religiosa e ética judaica. Glória a Deus. Relação com a tradição judaica, como já vimos, datas. Shavuot ocorre 50 dias após a Páscoa. É uma referência ao número de dias contados a partir do êxodo do Egito até a entrega da Torá. Costumes e práticas. É comum estudar a Torá durante a festividade, refletindo sobre a sua importância, glória a Deus, e significado. Muitas comunidades decoram sinagogas com as flores, decoram as suas sinagogas com flores e erva, simbolizando a primavera e a renovação. Relação com a tradição cristã, glória a Deus. Pentecostes em Atos dos Apóstolos, como nós lemos no contexto cristão, Pentecostes marca a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Conforme descrito em Atos 2, os cristãos interpretam este evento como o cumprimento da promessa de Jesus, de que o Espírito Santo estaria com eles e capacitando-os para a missão de evangelização, conforme João enfatiza de uma maneira gloriosa, transcrevendo as palavras de Jesus: não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador para que esteja convosco. Universalidade da mensagem. O fato de os discípulos falarem várias línguas simbolizava, como nós já falamos, a expansão cristã para todas as nações, refletindo o desejo de incluir todos os povos, assim como a celebração judaica de Shavuot, reconhecida a importância da Torá para Israel, relação com o período de 7 semanas, contagem do Omer. A festividade de Shavuot é celebrada exatamente 50 dias, como nós já falamos, depois da Páscoa. A contagem do Omer começa no segundo dia da Páscoa e se entende até Shavuot, simbolizando a expectativa e preparação. Para quê? Para a entrega da Torá. Significado do número 7. O número 7 tem um significado especial na tradição judaica e para nós cristãos, simbolizando a plenitude e completude. Cada semana da contagem representa um ciclo completo. Assim, Shavuot marca a conclusão de 7 semanas, 49 dias, que culmina as festividades do 50º ano, simbolizando a completude da preparação espiritual, conexão espiritual.
Esse período de preparação é visto como um período de reflexão, crescimento espiritual e aproximação a Deus, culminando na recepção da Torá, o que é considerado um momento de grande importância na relação entre Deus e o seu povo Israel, sintetizando tudo. Portanto, a palavra Shavuot, que significa semana, é o conceito de contar 7 semanas após a Páscoa, estão intimamente ligados, simbolizando jornada espiritual e a preparação, como nós já dizemos. Essa festividade é um marco significativo, tanto na cultura judaica como na cristã, refletindo a importância de espiritualidade e do compromisso com a tradição. Se você tiver mais perguntas, faça ao Senhor que Ele te esclarece. O Pentecostes é enraizado na celebração judaica do Shavuot, representa um momento de profunda transformação e empoderamento tanto na tradição judaica quanto na cristã. Enquanto o Shavuot celebra a entrega da lei, o Pentecostes celebra a capacitação do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, somos capacitados por eles mesmos, mostrando como as duas tradições se interconectam, enriquecem mutuamente. Shavuot significa semana, como nós já vimos no hebraico. Aleluia! Aqui está conosco, se relaciona como o período maravilhoso que o Senhor enviou o seu Espírito Santo. Em suma, Pentecostes, o que é? É a manifestação de Deus em nós, inauguração da igreja. Já existia a igreja no coração de Deus antes da fundação do mundo. Portanto, por conseguinte, 2 datas históricas da fundação da igreja. Historicamente é uma data e teologicamente é outra data. Em suma, Pentecostes e a manifestação de Deus em nós é essa manifestação gloriosa. Deus no ser humano se manifestando. Glória a Deus. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, Deus começa a se manifestar na sua vida através do Espírito Santo. E este começa a realizar obras maravilhosas, obras gloriosas, obras de edificação espiritual e até material, porque Deus muda, transforma totalmente as nossas vidas, culturalmente, socialmente, emocionalmente, psicologicamente. Deus muda, especialmente espiritualmente. Deus vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai transformando, vai abençoando cada ser que se converte a Ele. Portanto, meus irmãos, meus amigos, meus YouTubers, meus internautas, meus familiares, aleluia! Precisamos divulgar essa palavra e falar para as pessoas o que Deus fez, transformando as nossas vidas através do glorioso Espírito Santo, e pode transformá-las, pode mudá-las para melhor. Bendito é o santo, glorioso e eterno nome de Jesus Cristo, nosso majestoso Senhor. Aleluia, Deus mandou, Deus enviou seu Filho, e Ele disse, eu vou, mas não vou deixar vocês só quando foi assunto aos céus. Pentecostes, a manifestação de Deus, nos transforma, profundamente significativa em diversas tradições, principalmente no cristianismo e no judaísmo. Essa manifestação pode ser entendida de várias maneiras, refletindo a presença divina em nós. Exploramos sempre estas coisas, a presença do Espírito Santo, empoderamento e orientação. No cristianismo, a descida do Espírito Santo, Pentecostes é visto de forma pela qual Deus habita nos seus seguidores, guiando-os, fortalecendo e concedendo dons espirituais, transformando interiormente. O Espírito Santo age no coração, na mente das pessoas, promovendo transformação e renovação, vivência da fé, ações comportamentais. A manifestação de Deus se reflete em como a pessoa age, interage com os outros. Os ensinamentos de amor, compaixão, justiça são expressões dessa presença meiga, doce e gloriosa, e o testemunho, a vida de alguém que vive de acordo com os princípios divinos, pode servir como testemunho da presença de Deus, inspirando outros a buscar esta mesma conexão, experiência pessoal, relacionamento íntimo. Muitos acreditam que a manifestação de Deus ocorre em momentos de oração, meditação, reflexão pessoal, jejum, onde se sente uma conexão direta com o divino. Aleluia! O humano se conectando ao divino. Glória a Deus! Momentos de revelação, experiências
espirituais profundas, como momentos de paz, coragem ou clareza, são frequentemente vistos como manifestação de Deus. A comunidade, a igreja, a coletividade, igreja e comunidade em contextos comunitários, a presença de Deus pode ser vista na união e na solidariedade entre os membros de uma comunidade de fé, refletindo a ideia de que Deus habita no meio do seu povo. Serviço e ação social, manifestação de Deus, também se expressa através do serviço aos necessitados e da busca por justiça social, como reflexos do amor divino e revelação. Natureza e criação, beleza e ordem. A criação em si é considerada uma manifestação de Deus. Muitos veem a beleza da natureza e a ordem do universo como reflexo do caráter divino, e sinais e maravilhas, momentos de inspiração, e diante da criação são vistos como experiência da presença de Deus. Traduzindo tudo, a manifestação de Deus em nós é um tema rico, multifacetado, que abrange desde experiências pessoais até ações coletivas. Essa presença pode ser sentida de maneira diversas, impactando a vida de cada indivíduo e a comunidade em que está inserido, favorecendo o bem-estar, benefício e bênçãos para todos. Em suma, a presença de Deus em nós satisfaz todas as carências e todas as necessidades. João retrata isso de uma maneira gloriosa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique sempre convosco. Versículo 16 e 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco, entre vós. Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita em vós, universalmente. Quer habitar em todos que o recebem. Recebe Jesus como seu Salvador, enviado de Deus, e a presença gloriosa, gostosa, maravilhosa, eficaz, benfazeja do Espírito Santo vai mudando, vai transformando tudo. Como nós já dissemos hoje, dia de Pentecostes, dia de celebrarmos com a graça, com a bênção de Deus, glorificarmos ao Senhor pela descida do Espírito Santo. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. É o Espírito Santo que nos consola, nos ajuda. Cada dia a Bíblia diz que nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes dobramos o joelho e não temos graça? Aliás, temos graça, mas não temos força para articular palavras. O Espírito nos ajuda. Amado Deus, eterno Pai, te glorificamos, te louvamos, bendizemos o teu nome por ter enviado seu Filho para morrer naquela ignominiosa e cruenta cruz. Meu Deus, e o teu Espírito Santo veio para nos alegrar, para nos animar, para fazer obras das nossas vidas e transformar vidas. Te louvamos, glorificamos a ti por esta palavra, ou por comemorarmos hoje o dia do Pentecostes, que é o Senhor Deus em nós. Te glorificamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.